Salve, salve, bem-vindo ao Código Fluente, a mais uma aula do tutorial de Golang. Nessa aula a gente vai ver a ordenação avançada por funções personalizadas. Antes eu peço que vocês sigam aqui o Código Fluente nas redes sociais, sigam essa influencer digital que eu criei com IA, usando algumas ferramentas e técnicas. Aqui são as redes sociais dela, tem o Facebook, Instagram, Pinterest e o TikTok. Aqui é o meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, GitHub para quem quiser me seguir. Aqui são ferramentas de IA, eu compartilho aqui com vocês para vocês darem uma explorada. Aqui são empresas de cloud, hosting, DigitalOcean e One.com. Aqui são cursos gratuitos, na Digital Innovation tem o meu curso de Python 3, esse mesmo que está aqui, Python, ele está na Workover também, com certificação. Aqui links de comunidades, meus canais no YouTube, inclusive aqui esse canal que eu criei recentemente, da Scarlett Finch. Link para doações, para quem quiser dar uma força aqui para o Código Fluente. Aqui embaixo também tem esse link para doações e vamos nessa. Tô deixando aqui o link para o código da aula, tá? Então, ordenação avançada por funções personalizadas. Na aula 43, exploramos os conceitos básicos de ordenação em Go, utilizando o pacote sort e a implementação da interface, sort.interface. Aprendemos como ordenar slices de tipos comuns, como números inteiros, strings e structs personalizadas, utilizando funções predefinidas e personalizadas do pacote sort. Nesta aula vamos expandir esses conceitos, mergulhando mais profundamente na ordenação customizada em Go. Utilizaremos o pacote slice para aplicar funções de comparação personalizadas que atendem a requisitos específicos, permitindo a ordenação de estruturas mais complexas e tipos de dados que não são inerentemente ordenáveis pela sua natureza. Vamos explorar casos de uso mais avançados e específicos, como a ordenação de logs por nível de severidade, atividades por duração e itens de menu por calorias. Ordenação de logs por nível de severidade. Logs de sistema podem ter vários níveis de severidade, como info, warn e error. Podemos querer ordenar esses logs para processar ou exibir primeiro os mais críticos. Então esse é o primeiro código. Eu vou copiar. Já criei aqui o sorting by function.go. Vou ajeitar aqui. Não tinha copiado tudo. Pronto, beleza, deixa eu baixar isso aqui. A gente tem essa struct aqui. A gente tem esse map que está colocando aqui, associando a chave info, o numeral 1, o warn o 2 e o erro ao numeral 3, né? Chave valor. A chave é uma string e o valor é um número inteiro. Aqui a gente está criando um slice logs com essas entradas aqui, né? Cada entrada dessa a gente está simulando aqui uma entrada, né, de um log. Isso aqui é uma função anônima, né? É uma função sem nome. Ela retorna um inteiro, né? Ela recebe dois valores A e B. Ela compara esses dois valores, né, com esse cálculo aqui, um menos o outro, porque ele vai trabalhar com esses numerais aqui. Então, se A é menor que B, ele vai retornar um valor negativo. Ou seja, se A for menos severo que B, ele retorna um número negativo. Se A for mais severo que B, ele vai retornar um número positivo, né? Se A for maior do que B, A.severity for maior que B, ou seja, o nível de severidade do A for maior, ele vai retornar um positivo, um número positivo. E se eles têm grau de severidade igual, ele retorna 0. Vamos ler aqui, a explicação. Embaixo de cada código aqui eu coloquei a explicação. Então,
Log entry é um struct que representa uma entrada de log contendo essas três strings, que é o timestamp, severity e message, que é a mensagem do log, nível de severidade, info, warn ou error e a data e hora. Severity order é um mapa que define uma ordem numérica para cada nível de severidade, sendo útil para comparar e ordenar os logs baseados em sua severidade. Logs é um slice que contém várias instâncias da struct log entry, representando diferentes entradas de log. Severity CMP é uma função, aquela função anônima, né, que eu falei. Ela recebe dois argumentos, A e B, do tipo log entry, retorna um inteiro. A função compara os logs A e B com base nos valores de seus níveis de severidade, conforme definido no map severity order. Se A é menos severo que B, retorna um valor negativo. Se A é mais severo que B, retorna um valor positivo. Se são igualmente severos, retorna 0. Tem o sort func, que recebe logs e severity CMP. Essa linha chama a função sortFunc do pacote slice, passando o slice logs e a função de comparação severity CMP como argumentos. SortFunc ordena o slice logs in place, modifica o próprio slice, né, de acordo com a ordem de severidade definida. E o println imprime o slice de logs ordenado por severidade. E vamos rodar. Deixa eu entrar aqui na pasta. E ó, a saída aqui, ó, info tá em primeiro, porque ó, info tá associado a 1, warn ao 2, né? Então ele colocou em segundo lugar, e o erro ao 3. Então ele ordenou certinho aqui pelo nível de severidade. Você vê que aqui na criação da lista, né, do slice, o info está no lugar certo, ele está em primeiro lugar, né? O info está associado a 1. O warn ele tem que estar em segundo, e aqui ele aparece em terceiro, né? E o arrow tem que estar em terceiro, e ele aparece em segundo. Depois da ordenação, ó, ficou certinho, o info permaneceu em primeiro, que é onde ele tem que estar. O warn passou para o segundo, né? Porque é onde ele tem que estar, e não em último lugar, como está aqui. E o arrow foi para o terceiro lugar, né? Aqui, ó, ele está em terceiro na lista, porque o arrow está associado à terceira posição, está associado ao numeral 3 aqui. Então aqui está na ordem certa, né? Depois passou pela ordenação. A gente poderia até deixar ele totalmente desorganizado mesmo, né? Tipo, só pra gente ver, ó. Vou colocar o primeiro aqui, que deveria estar em primeiro, em último na criação aqui. Então, o arrow, que é para aparecer na terceira posição, ele tá sendo criado na primeira posição. O warn ele já está na segunda, vou colocar ele para a terceira. Então deixa eu trocar aqui. Colocar o info para a segunda, o warn tem que ser na segunda. Então ele vai trocar o warn aqui para a segunda posição, o info para a primeira e o erro para a terceira. Vou rodar de novo aqui. Olha lá, info na primeira posição, o warn tem que estar na segunda, está aqui ele na segunda, e o arrow na terceira. Então beleza, vamos para o segundo código então. Ordenação de atividades por duração. Em um aplicativo de gerenciamento de tempo, podemos querer ordenar atividades por duração para identificar as que consomem mais tempo. Eu vou copiar, vou colar, comentar aqui. Salvar. Então a gente tem aqui, ó, activity, que é um struct que representa uma atividade contendo name, o nome da atividade, e duration, que é a duração da atividade,
armazenada como uma variável do tipo time.duration, que é uma representação de duração em nanosegundos. Activities é aqui esse slice, né, que está sendo criado aqui é uma lista, né, criada aqui dessa forma. Ó, um slice contém instâncias da struct activity representando diferentes atividades com suas respectivas durações. Duration CMP, uma função de comparação que define como as atividades serão ordenadas com base em sua duração. Se a duração da atividade A for menor que a atividade B, a função retorna -1, indicando que A deve vir antes de. Se a duração da atividade A for maior que a de B, retorna 1, indicando que A deve vir depois de B. Se as durações forem iguais, retorna 0, indicando que a ordem relativa de A e B pode ser qualquer. Sortfunc, né, a função sort do slice, ela recebe a activities e a função de comparação duration CMP. Essa chamada usa a função sortfunc do pacote slice, passando o slice activities e a função de comparação duration CMP como argumentos. Sortfunc ordena o slice activities in place, ou seja, ele modifica o próprio slice, conforme definido pela função duration CMP. E o println imprime o slice de atividades ordenadas por duração. Então vocês viram que é bem parecido com o código anterior, né? Então vamos rodar. Então aqui, ó, o meeting foi criado na segunda posição e aqui na saída ele passou para a terceira posição. Então ordenou direitinho, tá? E vamos para o terceiro código. Ordenação de itens de menu por calorias. Eu já vou deixar o código lá. Standby. Só ler aqui, ó. Em um app de nutrição, a ordenação de itens de menu por caloria pode ajudar os usuários a escolher alimentos mais saudáveis. Então, vou copiar aqui. Comentar aqui o código anterior. Salvou. Menu item, um struct que representa um item de menu contendo name, o nome do item de menu, e calories, quantidade de calorias que o item contém. Esse struct aqui. Menu, um slice de menu item que contém 3 itens de menu diferentes com suas respectivas calorias. Calories CMP, função de comparação definida para comparar 2 itens de menu com base em suas calorias, né? E o processo é exatamente o mesmo, né? Ele faz a subtração aqui. Se o resultado dessa comparação aqui for um número negativo, indica que A tem menos caloria que B e deve vir antes na ordenação. Se for positivo, A tem mais calorias que B e deve vir depois. Se for zero, significa que ambos os itens têm igual quantidade de calorias e sua ordem relativa na lista pode permanecer a mesma. O sortfunc, ele recebe o menu e a função de comparação, que é o calories CMP, utiliza a função sortfunc do pacote slice para ordenar o slice menu in place, ou seja, modificando o próprio slice, de acordo com a função de comparação calories CMP. E no final o println exibe o resultado da ordenação. E bora rodar. Olha lá, colocou salada 200 em primeira, o smoothie com 300 em segundo, que estava aqui em terceiro, né, originalmente, e o cheeseburger, que é 700 calorias, lá para o último. Então beleza. Então nessa aula exploramos diferentes maneiras de aplicar funções de comparação personalizadas para ordenar tipos de dados complexos e específicos. Esses exemplos mostram como a ordenação customizada pode ser utilizada em aplicações do mundo real, aumentando a eficiência e a utilidade dos dados.
Vimos como ordenar logs por nível de severidade, atividades por duração e itens de menu por calorias, demonstrando a versatilidade e poder das funções personalizadas no Go. Lembre-se de explorar mais sobre as funções de comparação e continuar praticando para dominar a ordenação em seus projetos Go. Na próxima aula, vamos mudar um pouco o foco para um tópico fundamental no tratamento de erros em Go, o uso da função Panic. Veremos como e quando utilizar Panic para falhas que não podem ser tratadas de maneira convencional e como isso se aplica ao design robusto de programas em Go. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Eu lembro a vocês, para vocês divulgarem as redes sociais do Código Fluente, seguirem o Código Fluente nas redes sociais, divulgarem o Código Fluente, fazerem comentários, sugerirem tutoriais, seguirem a Scarlett Finch. Deem uma explorada aqui, essas ferramentas aqui de IA são muito legais. É isso. Então a gente se vê na próxima. Lembrando aqui, doações, tem aquele QR Code, cadê? Acho que está aqui mais para baixo. Aqui, importante. E lá embaixo também tem esse link para doações. Cadê? Tá aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Abraço.